Doutor Eduardo Batistella, um grande abraço, muito obrigado por voltar aqui ao jornal. Bom dia. Bom dia, Daniel, tudo bem? Eu que agradeço Tudo. vocês novamente aí por poder participar do programa. Eu vi que você está falando de vacina. Pois é, doutor, esse negócio aí, essa notícia lá do problema que deu na pesquisa da vacina de Oxford, qual é a gravidade disso? Primeiro a gente tem que entender que a vacina ela é feita com um vírus chamado adenovírus. Então, na verdade, a vacina lá de Oxford, ela usa um vetor, ela usa um pedacinho do vírus, do coronavírus, num outro vírus, que é o adenovírus, para chegar até o nosso organismo. É dessa forma que ela é feita. E em alguns casos, então a gente chama de uma vacina de segunda geração. Então seria um corona fake, um corona mentiroso, não é verdade. É só um pedacinho dele que vai entrar ali e vai estimular o nosso sistema imunológico. No entanto, a gente sabe que esse tipo de vacina, que ela tem um vetor, que tem um carregador, que é o adenovírus, que pode causar até gripe na gente, ele pode também desenvolver algumas doenças desmielinizantes. Então eles alteram o neurônio. Isso é uma raridade, é muito difícil de acontecer, mas o que a gente sabe lá da vacina de Oxford é que um rapaz do Reino Unido, que foi o primeiro a ter um efeito colateral que a gente chama de mielite transversa. Então a gente já está sabendo o que é que aconteceu. Né? O que é essa mielite transversa? Seria algo parecido também com uma doença que talvez algumas pessoas conheçam, chamada Guillain-Barré. Então você imagina que é tipo o nosso nervo, a nossa medula espinhal é como se fosse um fio encapado, um fio de luz encapado. Se esse fio de luz ele perde essa capinha, se ele não tem mais essa capinha, ele está sem isolamento. É mais ou menos o que acontece com o nosso neurônio. Se ele perde essa capinha, se ele sofre uma desmielinização, então esse estímulo nervoso que passa no nervinho, ele escapa. E com isso a gente fica com perda de força, alteração muscular, e foi exatamente o que aconteceu com esse rapaz no Reino Unido. Não dá para dizer ainda que é da vacina, é uma suposição, mas é importante que seja investigada, porque a gente sabe que a mielite transversa, 60% dos casos podem ocorrer por algum vírus. Então ele pode ter pego uma gripe e ter levado a isso, ou realmente o vírus da vacina pode ter feito isso. Então é algo que tem que ser investigado. E essa investigação, ela demora, doutor, ou é coisa rápida? Não demora muito. Na verdade, eles seguem protocolos, né? Então eles vão parar agora os estudos, eles vão voltar, vão investigar esse rapaz para ver se ele já não tinha essa doença, para ver se durante essa pesquisa ele não teve uma gripe, por exemplo, não teve outro vírus que possa ter cometido e levado a mielite transversa. Então a possibilidade disso ter ocorrido é muito pequena, mas ela existe. Então eles vão parar, eu não sei exatamente o tempo, mas eles vão ter que revisar todos os protocolos. Então eu diria que pelo menos de 15 a 20 dias eles vão ter que parar a pesquisa, às vezes até um mês, para poder investigar esse paciente. Porque a esperança maior aí da população era justamente a vacina de Oxford, né, doutor? Eu diria assim, Daniel, a gente tem 320 vacinas que estão andando, né? Dessas 27 estão bem avançadas e tem 2 americanas que estão muito bem também, que têm um mecanismo diferente, com o risco de ter esse efeito colateral muito pequeno, que é o da Moderna e da Pfizer. O da Moderna e da Pfizer, eles usam o que a gente chama de RNA. Então ele não tem vírus nenhum como carregador, ele vai direto para dentro do organismo e a chance de ter um efeito colateral é muito pequena. Tanto a Moderna quanto a Pfizer, elas estão bem adiantadas. Elas são vacinas que a gente chama de genéticas, né? Elas são vacinas genéticas, ou seja, é só um pedacinho do gene do vírus que é introduzido ali no nosso organismo. Essas estão bem avançadas, pode ser que com esse problema que a AstraZeneca teve nesse momento, pode ser que na corrida das vacinas, tanto a Pfizer quanto a Moderna cheguem primeiro. Qual que é o problema dessas duas? Para você ter uma vacina de RNA hoje, você precisa manter ela a menos 20 graus, uma delas, e a outra a menos 70 graus. Então como é que você vai levar lá no Brasil, né, na população ribeirinha, lá no Rio? Lá? É difícil, né? Mas são vacinas que podem chegar primeiro até do que a da AstraZeneca. Mas eu vejo de uma maneira diferente até. Eu acho que o fato deles estarem mostrando, deles estarem dizendo, olha, teve um caso, nós estamos investigando, nós estamos vendo, isso mostra que eles têm seriedade, que o laboratório realmente está tentando fazer uma vacina segura, tá? Não, e é um caso só, né, doutor? Em milhares de voluntários, né? Exato, a gente teve vários, mais de 30 mil já testados, num país só foram mais de 30 mil,
e a gente teve um único caso. Se você lembrar, só que daí tem um detalhe, né? É óbvio que a notícia ela vai aparecer assim, apareceu um caso com mielite transversa e tal, mas a grande verdade é que, por exemplo, a vacina da gripe, quando foi lançada, do próprio H1N1, ela também mostrou que em alguns casos pudesse levar a mielite transversa. Outras vacinas também podem ocorrer isso. Agora, a ideia qual que é? É investigar para ver se essa vacina é segura. Então, será que é só um caso ou nós vamos ter mais? Então, é isso que eles estão investigando. Eles estão em fase de teste, né? Doutor, antes de nós falarmos de outras vacinas, deixa eu te perguntar dessa mielite transversa. Essa doença não tem cura? Não, ela não é curável, né? Não é uma doença curável, mas ela tem controle. Então, você tem medicamento, tem remédio para ela, tem tratamento, mas é óbvio que ela pode evoluir. Ela é muito difícil dizer assim, primeiro que foi da vacina, segundo que 30% dos casos que evoluem com mielite transversa, às vezes não tem sintoma nenhum. Então a pessoa só tem ali o diagnóstico, mas não evolui com nada. Agora, tem casos que podem ser mais graves, é aí que está o grande problema. É isso que o pessoal que está desenvolvendo a vacina precisa ver. Então, se esse rapaz que teve a mielite, ele adquiriu pela vacina ou não adquiriu por outro vírus, até um vírus da gripe que ele possa ter pego, e se os sintomas que ele vão ter vão ser graves ou não. Isso a gente não sabe ainda. Deixa eu te perguntar da vacina chinesa, depois eu vou pedir para o doutor Eduardo comparar uma vacina com a outra, só para a gente ter uma ideia. Mas a vacina chinesa teve uma notícia essa semana dizendo que ela teria demonstrado uma efetividade bem grande com a população mais jovem, mas talvez não teria o mesmo resultado com os idosos. Queria que o senhor explicasse isso, doutor. Na verdade, toda vacina ela tem uma eficácia menor com idosos, tá, Daniel? A tendência qual que é? Tá. Que o nosso sistema imunológico, as pessoas que são mais velhas, o sistema imunológico ele tem uma dificuldade maior de produzir células, de produzir linfócitos ali. Então, quando você compara uma infecção em criança e outra em adulto e em idoso, com certeza o idoso ele tem uma dificuldade maior, até numa pneumonia comum, numa gripe comum, de matar o bichinho lá, de matar as bactérias e os vírus. Então, é natural que essa vacina chinesa, então daí a gente está falando de um outro mecanismo que não é o mecanismo, por exemplo, da vacina de Oxford. A vacina chinesa ela pega o vírus morto ou o vírus inativado, então ela pega o vírus inteiro, injeta e daí ela estimula o nosso sistema imunológico. Esse tipo de vacina, a tendência, por incrível que pareça, é ter uma imunidade mais duradoura, ela dura mais tempo do que quando você pega só um fragmento. Só que ela pode ser menos segura. Aí que é o detalhe, tá? Então, a gente tem uma diferença na forma de se criar a vacina, né? Da vacina de Oxford é por um jeito, a vacina chinesa é de outro jeito, e a vacina russa que a gente vai produzir aqui no Paraná? Então, a vacina russa, ela é exatamente igual à de Oxford. Ela é muito parecida, hoje a gente já tem mais estudos, até me deixa um pouco mais tranquilo com a vacina da Rússia, porque a grande dificuldade é que eles não dizem como ela é feita e nem como estão sendo feitos os estudos. Agora eles estão começando a mostrar. Então ela também é um fragmentozinho que vai a partir do adenovírus, que vai ter um carregador para chegar no nosso organismo. Só que a vacina de Oxford leva um carregador que é um adenovírus de chimpanzé. Então ali pode ter um monte de efeito colateral. E a vacina da Rússia vai com adenovírus que é humano. Então, se for comparar realmente, pode ser até que a vacina russa tenha menos efeito colateral do que a de Oxford. Só que o que acontece? A vacina de Oxford ela é mais transparente. Então eles mostram os estudos, eles dizem, aconteceu isso, teve um caso de mielite transversa, a gente vai parar. Então a sensação de segurança acaba sendo maior, né? Mas não que talvez ela não seja boa. Doutor, qual a primeira vacina que você acha que chegará para a gente aqui no Paraná? E quando que você acha que a vacina estará disponível para a gente? Uma coisa é a vacina estar pronta e ser aplicada fora do Brasil, e outra é no nosso braço aqui. Qual vacina chegará primeiro e quando? Então, aí realmente vai dos contratos, né? Eu acho que até por estado vai ser diferente, viu, Daniel? Porque, por exemplo, o Paraná, ele já se fez um contrato com a vacina russa, da Rússia, ele está muito em contato com o pessoal da China, então falando aqui da gente, Paraná, Curitiba, na verdade. Agora, quando a gente fala a nível Brasil, quando a gente pensa no estado, no país, realmente o Pazuello, ele falou que tinha feito um acordo e disponibilizado dinheiro para a vacina de Oxford. Então eu acredito que essas são as 3 primeiras a chegar para a gente. No entanto, se elas atrasarem, se o efeito esperado delas não for tão rápido,
O que pode acontecer é que o Brasil compre, aí eu estou falando de Brasil, não de estado do Paraná, compre da Pfizer. A Pfizer e a Moderna, como eu falei, elas vão soltar agora os estudos em outubro, elas estão extremamente avançadas e elas já estão sinalizando, ó, a gente vai vender, quem quer comprar? E o Brasil já está querendo participar dessa compra com a Pfizer também. Então pode ser que a gente tenha uma mudança de planos. Num primeiro momento, eu acredito que as que chegam aqui no Brasil são, para nós, no Paraná, por exemplo, a da Rússia, a chinesa e a de Oxford, são as 3 que chegam, mas pode ocorrer uma mudança, essas 3 atrasarem, e a gente acabar tendo uma vacina da Pfizer, por exemplo, não para todo mundo, com certeza primeiro vai ser aplicado para grupo de risco, e depois idosos, grupo de risco, pessoal que trabalha na área de saúde, que está na linha de frente, e depois a população em geral. Então a gente deve ter uma vacina até o final do ano, mas realmente vacinar toda a população só lá por junho do ano que vem, se as vacinas correrem tudo bem. Daqui a pouco tem pergunta aqui dos ouvintes, eu vou passar para o Pietro. Eu tenho mais uma questão assim, que é mais uma curiosidade do que efetivamente uma pergunta. Quando tem vacinação da gripe, eu pelo menos nunca vi ninguém se perguntar de onde que veio a vacina, qual foi o laboratório que fez, vai todo mundo para a fila, toma a vacina e vai embora para casa. Dessa vez nós estamos diante de uma situação em que as pessoas nas redes sociais, se for a vacina A eu não vou tomar, se for a vacina B eu não vou tomar. Doutor, se a vacina estiver disponível é porque ela é segura, é isso? Dá pra gente contar com essa ideia ou não? Eu tenho muitos amigos na rede social também, então o pessoal coloca lá, eu não vou tomar chinês, eu não vou tomar russo, eu não vou tomar... Na verdade é assim, a gente tem um órgão hoje fiscalizador no Brasil que é extremamente sério, nada passa por eles sem ter trabalhos apresentados. Então, por exemplo, mesmo que a vacina seja aprovada na Rússia, não quer dizer que ela vai ser aplicada aqui no Brasil. Se eles não mostrarem os estudos, se eles não mostrarem que ela é eficaz, ela não vai ser aplicada aqui. Então, o que eu acredito? Que se chegar no Brasil, é porque realmente ela se mostrou eficaz. Essa história de laboratório não é tão importante. O importante é que ela, nos estudos, nas publicações, então você pega a revista, ela não pode publicar na revista da esquina. Ela não vai publicar numa revista que não é médica, por exemplo. Ela não vai chegar na Veja e publicar, olha, nós tivemos tantos... Não. Ela vai publicar numa revista reconhecida. Então vai ser a Lancet, vai ser a Nature, vai ser revistas que realmente você tem um corpo editorial que o cara vai olhar detalhe por detalhe e vai falar assim, ó, esse detalhe aqui está errado. Se está errado, nós não vamos publicar. Se não vai publicar, não vai ser aprovado para ser aplicado no braço de ninguém. Então, o fato laboratorial para nós não é importante. E veja, nós temos 320 vacinas, não é uma só. São várias. Tem vacina sendo produzida na Itália, em Israel. No Brasil, nós temos algumas vacinas sendo produzidas. Agora, para nós, o que é importante? Que chegue uma vacina segura e eficaz. Quem produziu, isso não importa muito. Pietro, o que a turma quer saber aí, Pietro? Doutor, o governo do Paraná espera autorização para começar os testes da vacina russa, Sputnik V, em até 10 mil voluntários aqui no estado. Essa notícia da vacina de Oxford, do Reino Unido, embora sejam laboratórios diferentes, essa notícia pode interferir aí na vacinação aqui no estado do Paraná com a vacina russa, ou uma coisa não tem nenhuma relação com a outra? Não tem relação, tá? A única coisa que elas têm, elas são parecidas na maneira que elas são formadas, né? E quando você se adapta, quando você quer testar, então você chega lá no TecPar, que é um dos institutos que estão testando, você vai escrever, você vai autorizar, você vai dizer assim, ó, eu estou participando do estudo, estou aceitando participar. Ali, no momento, a gente está vendo testes, né? Então, quem se submete ao teste pode ter algum problema, mas ela não vai ser cancelada, a não ser igual ao que aconteceu com a vacina de Oxford. Teve um problema. Então, o próprio pessoal que está testando, os próprios cientistas é que dizem, ó, nós vamos parar os testes e vamos continuar avaliando. Mas não vai mudar em nada para nós os testes aqui, tanto da chinesa quanto da Rússia, porque a chinesa também, a Sinovac, não a Sinopharma, a chinesa tem 3 que estão avançadas, a Sinopharma, a CanSino e a Sinovac. Aqui no Brasil está sendo testada a Sinovac, e para o pessoal ter uma ideia, a CanSino já foi aplicada no pessoal nos militares da China, por exemplo. Militar e pessoal de saúde já recebeu. Então, os estudos estão avançados, sim. A gente terá vacinação em massa ainda esse ano em algum país do mundo? Você acredita, doutor? Eu acredito que talvez Estados Unidos, como eu falei, com essas vacinas RNA, com a Moderna e Pfizer, possam ter. Eles possam ter uma vacinação em massa até o final do ano. Mas a diferença
que lá eles têm realmente freezers super capazes, eles estão aptos a fazer isso, diferentemente do Brasil. A gente ainda tem vários laboratórios bons aqui, o próprio Butantan, Instituto Fiocruz, mas não é fácil você criar freezer que consiga levar uma vacina que precisa ficar menos 70 graus da noite para o dia. Então a gente vai ter que se adaptar. Eu acredito que Estados Unidos, talvez Europa consiga alguma coisa, mas provavelmente Estados Unidos ainda consiga esse ano. É o mais provável. Legal. Tem alguma última pergunta aí, Pietro, dos nossos ouvintes? Tem sim, Denian. Doutor, como que a comunidade científica aqui no Brasil está monitorando os casos de reinfecção pela Covid-19? Existe algum estudo, algum trabalho específico para os casos de reinfecção? Existe sim. A gente tem o pessoal da USP que está vendo, eles têm inclusive em São Paulo, no HC, um ambulatório só para casos suspeitos de reinfecção. Aí entra um detalhe muito importante, né? Novamente a mesma história de um caso de desmielinização, de mielite transversa, deu toda essa repercussão. Quando você fala em reinfecção, a gente teve hoje no mundo inteiro, não chega a 4 casos descritos. Então, se você pegar 27 milhões de pessoas contaminadas e você ter 4 casos descritos, é praticamente nada. A chance da pessoa ter um olho azul e um olho verde é muito maior do que um caso de reinfecção. Tanto que, estatisticamente falando, isso é irrelevante. Essas publicações que saem nesse formato, as pessoas vão ter reinfecção, as pessoas podem perder o controle, vão morrer novamente. Isso é um desserviço. Isso não está correto, né? Quando a gente fala em ciência, agora está na moda, todo mundo fala em ciência, então tem que ser feito ciência. Quando você tem casos isolados de reinfecção, você não pode publicar na mídia como se isso fosse generalizado. Por que não se usa os remédios lá com tanta facilidade, hidroxicloroquina, ivermectina, ou seja, um remédio que for? Porque eles não, estatisticamente, eles não têm se provado significante. Então, da mesma forma, você não pode dizer que a gente tem um número de reinfectados suficientemente grande para dizer que isso é um problema. No momento, isso é só uma observação, e olhe lá se dá para dizer que é uma observação. Muito bom. Doutor Eduardo Batistella, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e hoje, particularmente, obrigado pela aula que tivemos todos aqui. Grande abraço, doutor. Daniel. É sempre um prazer contar com a tua presença aqui com a gente. Sem problema. Um abraço para vocês, um grande trabalho aí teu, muito legal, bacana, tamo junto aí, tá? Muito obrigado. Legal. Obrigado. O doutor Eduardo Batistella conversando conosco. Mais uma vez, né, Pietro, nos jogando luz sobre um tema que assustou todo mundo. Para mim está muito claro, é um caso apenas de uma doença já identificada e agora os médicos e pesquisadores vão olhar para a situação desse jovem para ver se ele não teve um outro vírus que não foi ocasionado pela vacina, mas vai parar aí em torno de 20 dias, talvez, né, as pesquisas com a vacina de Oxford.